existe um documento guardado nos arquivos esquecidos de São Paulo, que jamais deveria ter sido escrito. Um testamento tão perturbador que foi selado por ordem judicial e permaneceu oculto por mais de um século. O que você faria se descobrisse que sua fortuna inteira foi construída sobre uma maldição? E que cada real herdado carregava o sangue de dezenas de inocentes? Em 1891, na recém-proclamada República Brasileira, um dos homens mais influentes de São Paulo, o barão Joaquim Silveira Bueno, ditou suas últimas vontades a um tabelião apavorado. Nas 47 páginas daquele documento, ele não apenas dividia sua fortuna. Ele confessava crimes que haviam permanecido escondidos por 3 décadas, assassinatos, traições e um pacto que envolveu a morte de 23 pessoas inocentes, tudo para manter um segredo que poderia ter destruído o café brasileiro antes mesmo da República nascer. Bem-vindos ao Voz dos Contos, o canal que mergulha nos documentos mais obscuros e silenciados da história brasileira. Se você acredita que a verdade, por mais sombria que seja, precisa ser revelada, deixe seu like agora. Este episódio levou 3 meses de pesquisa em arquivos históricos, conversas com historiadores e acesso a documentos raramente vistos pelo público. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir mudará sua percepção sobre a elite cafeeira do século XIX. Nossa história começa em 1858, nos arredores de Campinas, coração da produção cafeeira do Brasil Imperial. Lá, nas vastas terras da Fazenda Santa Clara, vivia o barão Joaquim Silveira Bueno, um homem que aos 38 anos já controlava uma das maiores fortunas do império. Seus cafezais se estendiam por léguas. Mais de 400 pessoas escravizadas trabalhavam sob seu comando. Ele tinha influência na corte, era conselheiro do imperador Dom Pedro II, e seu nome era sinônimo de progresso e modernidade. Joaquim havia estudado na Europa, falava 5 idiomas, colecionava obras de arte e patrocinava missões científicas. Aos olhos da sociedade, ele era a personificação do Brasil que caminhava rumo ao futuro. Mas por trás dessa fachada de civilização, o barão guardava um segredo que o consumia por dentro. Um segredo tão devastador que, se revelado, poderia não apenas destruir sua reputação, mas abalar toda a economia cafeeira da província. Tudo começou em uma noite de 1857, durante uma reunião secreta em sua biblioteca. Presentes estavam outros 4 barões do café, homens cuja riqueza combinada representava quase metade da exportação brasileira. O motivo do encontro era alarmante. Uma praga desconhecida estava devastando as plantações. Não era a ferrugem comum, nem os insetos que os agricultores conheciam. Era algo novo, algo que ameaçava destruir safras inteiras em questão de semanas. Os barões sabiam que, se a notícia vazasse, o pânico tomaria conta dos mercados europeus. O preço do café despencaria. Seus credores cobrariam as dívidas. O império inteiro, que dependia do ouro verde, entraria em colapso financeiro. Eles precisavam de uma solução. E rápido. Foi quando Joaquim propôs algo impensável. Ele havia ouvido falar de um curandeiro africano, um homem chamado Tumani, que vivia escondido nas matas do Vale do Paraíba. Diziam que ele possuía conhecimentos ancestrais sobre plantas, que podia curar doenças que a medicina europeia desconhecia. Mas havia um problema. Tumani era um quilombola, líder de uma comunidade de fugitivos. Capturá-lo significava invadir o quilombo, e isso exigiria violência. Os barões fizeram um pacto naquela noite. Eles contratariam os capitães do mato mais cruéis da região para localizar Tumani. Não importava quantas vidas fossem necessárias. O segredo deveria ser protegido a qualquer custo, e assim foi feito. 3 semanas depois, uma expedição de 30 homens armados invadiu o quilombo da Serra Negra, no meio da madrugada. O que aconteceu ali foi um massacre. Homens, mulheres, até crianças, foram mortos para evitar testemunhas. As cabanas foram queimadas. A comunidade inteira, que havia vivido em liberdade por quase uma década, foi dizimada em poucas horas. Tumani foi capturado vivo, acorrentado e levado à força para a Fazenda Santa Clara. Joaquim o trancou nos porões da Casa Grande, um lugar úmido e escuro, onde ninguém poderia ouvi-lo gritar. Durante semanas, Tumani foi torturado.
Eles queriam sua fórmula, o conhecimento que poderia salvar as plantações. Ele resistiu, silencioso, até que uma noite, olhando nos olhos de Joaquim, ele falou: Vocês querem o conhecimento que meu povo guardou por séculos? Vou dar. Mas saibam que cada folha que salvarem carregará o sangue dos meus. Cada grão de café que colherem será uma maldição sobre suas famílias. O que vocês construíram com morte, a morte levará. Tumani então revelou a fórmula, uma mistura específica de ervas nativas, cinzas de madeiras sagradas e um ritual que deveria ser feito sob a lua nova. A solução funcionou. As plantações começaram a se recuperar. A safra foi salva. Os barões celebraram em segredo e o preço do café continuou subindo nos mercados internacionais. Mas Tumani nunca saiu daquele porão vivo. Joaquim, temendo que ele falasse, ordenou sua execução. O corpo foi enterrado em uma vala comum, sem nome, sem cerimônia. Mais uma vítima silenciada pelo ouro verde. Os anos seguintes foram de prosperidade inimaginável. Joaquim expandiu suas terras, construiu uma mansão em São Paulo, casou-se com uma jovem da aristocracia carioca, Helena de Bragança, prima distante da família imperial. Tiveram 4 filhos: Rodrigo, Beatriz, Antônio e Clara. A vida parecia perfeita, mas em 1863 algo estranho começou a acontecer. Rodrigo, o primogênito e herdeiro de Joaquim, começou a ter sonhos terríveis. Ele acordava gritando, dizendo que via um homem negro acorrentado, coberto de sangue, apontando para ele. Os médicos diagnosticaram histeria nervosa, mas os sonhos pioravam. Rodrigo começou a definhar, parou de comer, de dormir. Em 6 meses, o jovem robusto de 19 anos se transformou em um esqueleto vivo. Ele faleceu em uma noite de tempestade, murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Helena estava destroçada. Joaquim, apesar da dor, tentava manter a compostura. Mas a morte não parou ali. 2 anos depois, foi a vez de Beatriz. Ela contraiu uma febre misteriosa após visitar as plantações. Os médicos não conseguiram identificar a doença. Ela morria lentamente, delirando, dizendo que sentia o cheiro de fumaça e ouvia gritos de crianças. Em seu último dia de vida, ela olhou para o pai e sussurrou: O homem das correntes está esperando por você, pai. Ele disse que todos pagaremos. Joaquim começou a enlouquecer. Ele revisitava aquela noite de 1857 em sua mente. As palavras de Tumani ecoavam como trovões. Seria possível? Uma maldição? Ele, homem de ciência e razão, começava a acreditar no sobrenatural. Desesperado, Joaquim procurou padres, benzedeiros, até mesmo um médium espírita francês que visitava o Brasil. Todos diziam a mesma coisa. Havia uma dívida de sangue. As almas dos mortos do quilombo da Serra Negra clamavam por justiça, e enquanto essa dívida não fosse paga, a morte continuaria ceifando sua família. Em 1870, Antônio, seu terceiro filho, desapareceu. Ele havia saído para cavalgar nas terras da fazenda e nunca mais voltou. Dias de busca resultaram apenas em seu cavalo, encontrado próximo a um penhasco. O corpo jamais foi localizado. Helena, sua esposa, não suportou. Ela se afundou na depressão e, uma manhã de inverno, foi encontrada sem vida em seu quarto. O médico atestou morte por causas naturais, mas todos sabiam, ela havia se envenenado. Joaquim estava sozinho, com apenas Clara, sua filha mais nova. Ele se tornou um recluso, obcecado com livros de ocultismo, tratados africanos sobre maldições e rituais de purificação. Sua mansão em São Paulo se transformou em um museu macabro de objetos místicos. Ele gastou fortunas com charlatães que prometiam quebrar a maldição. Clara cresceu em meio a essa atmosfera de morte e loucura. Aos 23 anos, ela era uma jovem inteligente, mas profundamente marcada pela tragédia familiar. Ela sabia que algo terrível havia acontecido no passado de seu pai, mas Joaquim nunca revelou detalhes. Em 1889, com a proclamação da República, o mundo de Joaquim desmoronou de vez. A abolição da escravatura em 1888 já havia abalado sua fortuna. Agora, sem o imperador, sem seus títulos nobiliárquicos, ele era apenas um velho fazendeiro endividado e assombrado.
foi quando ele tomou uma decisão final. Em 1891, aos 71 anos, sabendo que a morte estava próxima, Joaquim chamou um tabelião de confiança e ditou seu testamento. Mas aquele não seria um documento comum de partilha de bens. Seria sua confissão completa. Durante 3 dias, Joaquim narrou tudo. O encontro secreto de 1857, a invasão ao Quilombo, os 23 mortos, incluindo 7 crianças, a tortura de Tumani, o assassinato, as palavras da maldição, a morte de seus filhos, cada detalhe, cada nome, cada crime. O tabelião, um jovem chamado Francisco Mendes, ficou pálido ao escrever. Ele implorou a Joaquim que não fizesse aquilo, que alguns segredos deveriam morrer com seus donos. Mas Joaquim estava determinado. Ele queria que Clara soubesse a verdade. Queria que o mundo soubesse. Mas havia um último pedido no testamento. Joaquim deixava toda a sua fortuna restante, aproximadamente 200 contos de réis, uma fortuna considerável mesmo após as perdas, para uma única condição. Clara deveria localizar os descendentes dos mortos do Quilombo da Serra Negra e dividir tudo entre eles. Cada centavo, cada terra, cada bem. Se Clara se recusasse, toda a fortuna seria doada à Igreja Católica, e ela ficaria sem nada. Ele sabia que estava condenando sua filha à pobreza, mas acreditava que era a única forma de quebrar a maldição. 3 dias após terminar de ditar o testamento, Joaquim Silveira Bueno faleceu. Clara, ao tomar conhecimento do conteúdo do documento, ficou em choque. Ela não apenas descobriu os crimes hediondos de seu pai, mas também se viu diante de uma escolha impossível. Aceitar a pobreza para honrar os mortos ou contestar o testamento e carregar o peso da maldição. Clara tentou contestar o testamento na justiça. Seus advogados argumentaram que o documento era fruto de demência senil, que Joaquim não estava em pleno juízo ao ditá-lo. Mas Francisco Mendes, o tabelião, testemunhou que o barão estava lúcido, consciente de cada palavra. O caso ganhou notoriedade. Os jornais da época, mesmo sem conhecer os detalhes do testamento, que foi selado por ordem judicial, especulavam sobre cláusulas escandalosas e confissões perturbadoras. A elite cafeeira, temendo que seus próprios segredos fossem expostos, pressionou pelo silenciamento do caso. Finalmente, em 1893, Clara tomou sua decisão. Ela aceitaria os termos do testamento. Durante 2 anos, ela e um grupo de pesquisadores contratados vasculharam registros, conversaram com quilombolas de outras regiões, procuraram por qualquer sobrevivente ou descendente do massacre de 1857. Eles encontraram 11 pessoas, familiares distantes que haviam fugido antes do massacre ou que estavam em outras comunidades na época. Clara dividiu tudo. As terras foram vendidas, os bens leiloados. Cada descendente recebeu uma quantia que mudaria suas vidas para sempre. Clara ficou sem nada. Ela se mudou para uma casa simples no interior de São Paulo, onde trabalhou como professora primária até o fim de sua vida. Ela nunca se casou, nunca teve filhos. Em 1924, aos 58 anos, ela faleceu de causas naturais, cercada por ex-alunos que a amavam. Mas a história não termina aí. O testamento de Joaquim, selado por ordem judicial, permaneceu esquecido nos arquivos do Tribunal de Justiça de São Paulo por 129 anos. Foi apenas em 2020 que um historiador, pesquisando sobre a economia cafeeira, se deparou com o documento durante uma catalogação de arquivos antigos. A revelação causou comoção. Descendentes da família Silveira Bueno, que ainda existem e ocupam posições de destaque na sociedade paulista, tentaram impedir a divulgação. Mas o documento era histórico, de interesse público. Em 2022, trechos foram finalmente publicados em um artigo acadêmico. A história de Joaquim, Clara e Tumani se tornou um símbolo doloroso da brutalidade sobre a qual o Brasil foi construído. Ela nos lembra que por trás de cada fazenda de café, de cada mansão colonial, de cada fortuna do império, existem histórias de sangue, de vidas destruídas, de segredos enterrados. O que você faria no lugar de Clara? Aceitaria a pobreza para honrar os mortos ou lutaria pela fortuna que seu sobrenome prometia?
A história do Testamento Proibido nos coloca diante de questões profundas sobre justiça, reparação histórica e o peso das escolhas de nossos antepassados. Nos comentários, queremos saber sua opinião. Você acredita que maldições existem? Ou que a tragédia da família Silveira Bueno foi apenas uma série de coincidências cruéis? E mais importante, conte-nos de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde essas histórias silenciadas estão chegando. Se este episódio impactou você, compartilhe. Essas narrativas precisam ser conhecidas, debatidas, lembradas. O Brasil que conhecemos hoje foi construído sobre histórias como esta, e fingir que elas não existiram é perpetuar a injustiça. Obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada pelo Voz dos Contos da História Brasileira. Se você quer continuar descobrindo os segredos que os livros didáticos não contam, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Seu apoio nos permite continuar pesquisando, investigando e trazendo à luz o que foi ocultado por tanto tempo. No próximo episódio, vamos falar sobre o Diário de uma Freira, um manuscrito encontrado em um convento de Minas Gerais que revela um esquema de tráfico de crianças que durou décadas, envolvendo a igreja, fazendeiros e autoridades imperiais. Não perca! Até a próxima revelação.